São do Dr. Beethoven. Ele vai falar sobre oportunidades de produção de hidrogênio no setor sucroalcooleiro. Tá? Então, eu vou passar para a professora Vanessa, que vai fazer as devidas apresentações. Bom, conforme informado pelo professor Simões, a próxima apresentação é do Beethoven. Ele é pós-doutorando junto à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, sob a supervisão do professor Dr. Júlio Meneghini e também da professora doutora Sônia Coelho. Seu projeto é financiado pelo programa USP Sustem, da USP. Beethoven atua no tema de pesquisa de avaliação de rotas de produção de hidrogênio para o setor sucroenergético. Ele é graduado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Minas da Universidade Nacional da Colômbia, Medellín. Trabalhou como engenheiro de projetos na empresa de projetos de engenharia Indisa. Ele é mestre em energia e fluidos, especialista em energias renováveis, geração distribuída e eficiência energética, e possui doutorado em ciências e engenharia mecânica, com ênfase em energia e fluidos, pela Escola Politécnica da USP. Entre outros temas de pesquisa de interesse, destacam-se a bioenergia, ciclos de absorção, energia solar concentrada, simulador solar, entre outros. Então, Beethoven fará sua apresentação sobre oportunidades de produção de hidrogênio no setor sucroenergético. Bom, bom dia de novo. Obrigado pela introdução. Eu vou fazer uma apresentação breve de algumas oportunidades, algumas rotas que podem ser úteis para a produção de hidrogênio no setor sucroenergético. Agenda é algumas generalidades, hidrogênio, classificação, produção. Vamos focar só na parte da cana-de-açúcar. E vou mencionar 3 das rotas possíveis para a produção de hidrogênio e algumas considerações finais. Bom, às vezes, a primeira impressão quando a gente pensa em hidrogênio é uma coisa muito sofisticada, mas uma forma de reduzir ou entender melhor o que a gente está falando é a gente tem o produto que o hidrogênio precisa de uma tecnologia e precisa de uma matéria-prima, certo? Então, para a tecnologia, a gente tem que fornecer energia, pode ser energia térmica, pode ser energia elétrica, qualquer fonte de energia. E temos na saída algumas emissões, diferentes tipos de emissões, mas o nosso foco é o CO2, certo? Bom, à medida que a gente tem esse conceito, as coisas vão sendo um pouco mais complexas, porque existem diferentes tecnologias, diferentes matérias-primas, diferentes desafios dos periféricos. Por exemplo, temos a parte de hidrogênio armazenamento, uma questão bem complexa, certo? Vocês já tiveram tudo referente a hidrogênio, acho que foi na terça-feira. Tem a parte de transporte, transportar hidrogênio também é complexo. Uso final, a gente vai usar em que aspecto? Vamos usar para o setor transporte, o que setor vai ser o nosso objetivo? Segurança. Hidrogênio é a menor molécula, então vazamentos é um problema, uma situação que a gente tem que ter atenção. Em emissões, temos as tecnologias que têm alta intensidade em emissões, o Danilo bem falou de alguns pontos sobre isso. A gente tem as de baixa emissões, certo? A energia para acionamento dessa tecnologia, podemos pensar de origem fóssil, de origem renovável. Não adianta produzir hidrogênio se a nossa fonte de energia é origem fóssil, certo? E temos também a matéria-prima, se é fóssil, é renovável, ou inclusive se é um recurso hídrico, por exemplo, no caso da eletrólise, certo? Bom, a classificação, rapidamente, a gente tem aqui a cinza, que é reforma do metano, usando material gás natural. Temos aqui captura de carbono nessas instalações, o que implicaria para a rota para hidrogênio tipo azul. Gasificação do carvão, dependendo da qualidade do carvão, vamos ter o preto ou marrom. Temos a eletrólise da água, que
um dos mais estudados do dia de hoje, que é usando eletricidade proveniente de uma fonte renovável, que pode ser solar ou eólica. Algumas publicações, inclusive a EPE, entendo que limita a hidrogênio verde, que tem a ver só com energia solar e eólica, mas tem outras referências que faz menção à origem renovável da fonte de energia. Tem um musgo que vem por exemplo, da biomassa, através do processo de biodigestão, que pode ser o upgrade do biometano, passar pela reforma e produzir hidrogênio. Bom, são diferentes rotas para a produção de hidrogênio. Aí existe uma tabela que vocês devem conhecer também, por exemplo, o hidrogênio rosa, que vem da energia nuclear. Bom, eu vou apresentar rapidamente aqui. Hoje a gente estava, 2009 e 2010, a gente estava falando de 50 milhões de toneladas de produção de hidrogênio, certo? Dos quais a rota mais usual é a reforma do metano. A reforma do metano contribui com 50%. Temos a parte da oxidação parcial do óleo, que é próximo dos 30%. A parte da gasificação do carbono, que é 18%, e a eletrólise, que é 4%. E a gente pode ver que a pegada de carbono da reforma do metano é 285 gramas de CO2 por quilowatt-hora de energia, certo? Então, quando a gente vai para a gasificação de carbono, estamos falando de 675 gramas de CO2 por quilowatt-hora. Detalhe, se a gente levasse em conta a matriz elétrica da Inglaterra no ano 2017, vocês podem ver que ela, inclusive, é maior do que fazer a reforma do metano. Então, a gente tem que ter muito cuidado de onde que a eletricidade está saindo para aquele processo. E os grandes consumidores, amônia, produção de fertilizantes, são 44%. Petróleo, que usa o hidrogênio para produzir outros subprodutos, 40%. Eletrônicos, indústria da comida e outros. Hoje, 2020, esse 50 passou para 94. Mas vocês veem ainda que tem a predominância da reforma do metano, certo? Tem o carbono aí, 19%. Mas é interessante que começa a aparecer aqui, que a Marilyn vai falar mais para frente, sobre a captura de carbono e utilização com 0,7% do valor total, certo? Também aparece aí um crescimento de 20% na eletrólise, porém já de origem renovável. Estamos falando de 35 mil toneladas de hidrogênio, com um valor de menos de 0,05%. Aonde a gente está indo foi a fonte do IEA. O objetivo é que 2030 tenha por eletrólise 22 milhões de toneladas de hidrogênio, mas vocês veem que isso não vai ser possível. Tem um projeto que foi cancelado na Austrália por problemas de disponibilidade da água. Então, basicamente, era sobre uma área de energia fotovoltaica uma planta de geração de 6 gigawatts, porém foi cancelada por problemas de disponibilidade da água. Então, vocês veem que a gente tem que ter cuidado nos diferentes recursos que está sendo usado. E, evidentemente, a Europa vai ter uma participação pela eletrólise. Você vê a Austrália também. Vocês veem, praticamente, a Europa tem 4,5%, a Austrália perto de 2%. Na reforma do metano, a gente ainda vai ter 2030 hidrogênio pela reforma do metano, sendo os Estados Unidos e o Canadá um dos grandes contribuintes, certo? Bom, eu queria mostrar aqui uma informação muito ilustrativa sobre a parte da bioenergia. Desculpa. Bom, essa aqui é uma referência do Didini 2016, mas tem outros autores, já Holman 2008, que apresentou esses dados, comparando a bioenergia com um barril de petróleo. E vocês podem ver aí, eu coloquei a nossa geração, pelo menos, eu estou mais acostumado com gigawatts do que quilocalorias. A gente tem que uma tonelada de campo de cana-de-açúcar tem 7,4 gigawatts, sendo basicamente um terço para
o caldo de cana, 1/3 para o bagaço e 1/3 de palha. E isso seria equivalente a 1,27 barris de petróleo. Hoje o Brasil, pelo que eu entendo, está produzindo perto dos 4 milhões de barris por dia. A Colômbia produz um pouco menos de 1 milhão. Mas vocês veem que a safra 2020-2021 leva um valor equivalente de 760 mil barris por dia, quando faço essa comparação em termos de energia. Então, a gente vê que a bioenergia é um fator importante para a matriz energética. Inclusive, o Danilo apresentou sobre a contribuição na matriz primária, que é inferior a 20%. Bom, temos diferentes alternativas: bioenergia para alimentos, açúcar, bioetanol, bioeletricidade, biodiesel, biopolímeros, enfim, diferentes produtos que podem resultar do setor sucroenergético. Esse aqui é um resumo hoje. Esse aqui é a informação mais atualizada referente ao perfil 14-15, ano 14-15. A gente vê que existe uma tendência de 70% das usinas são anexas, que têm produção de álcool e açúcar. Tem autônoma que só açúcar, só etanol, desculpa. E 2,84% tipo de indústria artesanal, certo? Bom, 2021 temos 8,65 milhões de hectares, que equivalem a 654 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, dos quais a metade, o próximo da metade, é utilizado para produção de açúcar e o restante é para etanol. Etanol, estamos falando próximo dos 32 bilhões de litros, certo? Por ano. Açúcar, 40 e pouquinho milhões de toneladas. Bom, para os que não conhecem uma biorefineria, basicamente a gente tem aqui um esquema do que pode representar uma biorefineria. Vocês estão vendo aí, tem a entrada de cana-de-açúcar, extração do suco, vai para diferentes etapas. Para a produção de açúcar passa por um cristador, por secado, e para a produção de etanol passa por uma fermentação, destilação e purificação, caso seja necessário produzir etanol anidro. Evidentemente, a indústria ou as biorefinerias demandam energia elétrica e energia térmica para o acionamento da planta como tal. Então, usa-se bagaços de cana para as plantas de cogeração, e nas plantas de cogeração temos energia térmica e temos energia elétrica. 2009, 2010, a gente estava falando de 30 e pouquinho quilowatts por tonelada de cana, excedente de energia elétrica que está sendo injetada na rede. 2019 passou de 30 e pouquinho para 60 e pouquinho, então aumentam nas pressões das caldeiras, enfim, algumas melhoras para aumentar o excedente de eletricidade. Mas o valor que a gente tem em 2020 é 20 terawatts-hora que aporta o setor sucroenergético como energia excedente. Então, a proposta da eletrólise por bioeletricidade, evidentemente são cenários, certo? Isso aqui nada está definido. Ao invés de exportar isso na rede, colocar eletrolisadores, certo? Então, você usa para o processo de eletrólise, só que temos um problema, o custo dos eletrolisadores é alto, então você precisa um uso pleno, vamos dizer, perto da carga nominal do eletrolisador, para você ter maior retorno, certo? Porque se você tiver, como é a curva aqui de produção de energia, você vai ter um equipamento que opera em tempos de safra com 33% da capacidade, mas que chega a dezembro com menos de 1%. Então, em termos de custo, isso pode ser inviável, certo? Apesar de que ano a ano o perfil não muda. Vocês veem no azul 2022 e 2021 em verde.
Bom, os últimos anos, 2015, 2021, vocês veem que o excedente de eletricidade sendo injetado é perto dos 20, não muda, como falei. E isso equivale a 3% da matriz elétrica brasileira, e isso equivale a 7% da matriz italiana, elétrica italiana, que vem de carvão, 7%. E isso equivale ao aporte superior à energia solar, e já foi superior que a energia eólica. Vocês veem que em 2015 foi 3,7%. Se a gente leva em conta o que a planta consome, também estamos falando de 5% desse valor. Então, é um valor considerável. Então, a proposta de eletricidade seria colocar o eletrolisador, e a gente fez um levantamento para termos de potencial, calcular o potencial, e encontramos que, em função de todos os excedentes de energia no Brasil, a gente consegue produzir um valor de 0,51 milhões de toneladas ano, usando um consumo elétrico de 40 kWh por quilograma de hidrogênio, certo? São Paulo aporta com a metade da bioeletricidade, né? Praticamente 50%. Aqui não dá para enxergar pela qualidade da imagem ou da projeção, mas o que eu quero mostrar nesse gráfico, nesse mapa, é que a gente tem uma rede de distribuição orgânica, vamos dizer assim, da produção de eletricidade. Tendo por base que temos uma dificuldade para o transporte do hidrogênio, podemos pensar em que isso pode facilitar de alguma forma para minimizar os custos de transporte. Isso aqui tendo em conta o total da eletricidade excedente. Outra rota aqui é a reforma do etanol. Isso aqui, algumas pessoas criticam a favor, outras em contra, enfim, cada um tem seu mérito. Mas a gente vê, e tem um projeto aqui, o ônibus que vai ter 2 ou 3 ônibus para o próximo ano circulando aqui hidrogênio com um reformador etanol. Mas, basicamente, a gente tem etanol, água, energia térmica, saindo CO2 e H2. E a rota é a reforma do etanol, a reforma a vapor do etanol, uma das rotas termoquímicas, porque tem maior eficiência e maior qualidade. Um dos grandes desafios é o catalisador, porque ele, com o tempo, perde a estabilidade. E essa aqui é a razão global, a entalpia de formação, onde temos etanol, adicionamos água, produzimos hidrogênio e CO2. Alguns valores teóricos que a gente vê aqui, estamos falando, eu fiz a conta aqui, são necessários 5 litros de etanol para 1 quilograma de hidrogênio, certo? Valores experimentais, a Hydron, uma empresa aqui, dona aqui dessa figura que eu peguei, é uma das grandes empresas que saiu da spin-off da Universidade de Campinas, apresentam um reformador, mas alguns valores experimentais são de 5,23, uma tese de 2004, 7,65 um catálogo da Hydron, e um pouquinho acima de 8 do RSGI, que seria 8 litros de etanol para cada quilograma de hidrogênio. Bom, a queima do etanol é mais eficiente, sim. Se a gente pensa em um carro, por exemplo, no ônibus, se compara poderes caloríficos, o poder calorífico do etanol é 26 megajoules por quilograma. O do diesel é 47, 50. Aí você vai ter um caminhão carregado com 500 litros de etanol. Pode usar biodiesel, sim, tudo bem. Enfim, hidrogênio, 120 megajoules por quilograma. A gente tem uma densidade energética muito maior em termos, quando a gente fala de hidrogênio. Então, esse é um ponto. E, tomando por referência também toda a produção de etanol no estado de São Paulo, a gente novamente vê uma distribuição desses pontos da reforma do etanol, certo? Então, esse seria o potencial para São Paulo, que estamos falando de quase 1.930 milhões de quilogramos de hidrogênio por ano. Esse aqui é, evidentemente, o potencial, certo? A gente fez o levantamento de cada usina e fez depois o posicionamento geográfico de cada um deles. Temos também coprodutos, a Vanessa muito bem falou da vinhaça. Vinhaça pode ser biogás, pode ser upgrading, depois pode fazer a reforma
e assim por diante para produzir hidrogênio. Ah, mas se posso fazer a queima do biometano junto? Faz, paciência. O que vai fazer? Paciência, faz. Se você acha que o custo é menor e a eficiência também é maior para a situação, então faz a queima direta substituindo o diesel. Certo? É uma alternativa. Né? Cada ponto deve ser analisado com cuidado. E se a gente pensa na parte da Marilyn, que vai falar da captura de carbono, também pode ter emissões negativas, certo? Bom, esse aqui foi os dados que eu peguei do WWF Brasil, onde ele faz uma apresentação aqui de emissões de CO2 por rota tecnológica. Então, a eletrólise, ele fala que é 1,76 kg de CO2 equivalente por quilograma de hidrogênio, o que menor tem. A reforma ao vapor do etanol passa para 2,27, certo? 3,28 para eletrólise por energia solar. Então, não tenho acesso a como foi calculado isso, mas a gente tem que pensar aqui que o etanol, por exemplo, é um combustível neutro, livre em termos de carbono, certo? Então, a gente sabe que a fotossíntese favorece a absorção do CO2, mas a gente não tem acesso porque que foram esses resultados, mas serve para ter uma ideia sobre as emissões. Em termos de custos, são novamente a energia eólica ganha, certo? Vai depois para a reforma a vapor do etanol, depois vai para a energia solar. Mas se a gente pensa, por exemplo, na eletrólise, o custo da energia solar, da eletricidade com a eólica, os preços são os mesmos, em termos de compra. E isso, para o valor da eletrólise da energia solar, a gente está falando, pelos fatores de conversão, estamos falando de $3 para cada 6, ou seja, 50% vai no custo da eletricidade, certo? E na reforma do etanol, a gente está falando do preço do etanol, seria o litro, que está $0,50 por litro, dá vezes 8, dá 4, então seria também uns 50% a 55%. Mas, de novo, são valores que referenciam essa fonte. Mas aí, alguma coisa que eu não consigo entender sobre esses valores, por exemplo, são o armazenamento. O armazenamento da reforma a vapor é muito maior do que a eletrólise da energia eólica. Basicamente, na reforma, você produz o que precisa. Na eólica, por exemplo, você tem que produzir em função do que você tem. Chega o pico de eletricidade de produção maior, você tem que produzir hidrogênio. Então, você tem que ter um grande repositório para armazenar uma maior quantidade de volume. Compressão. Compressão é a mesma para todos. Eletrólise, talvez você pode trabalhar com uma bomba até 60 bar, mas depois de 60 bar até 450 ou 700 bar, você tem que usar um compressor. Então, e a gente está falando isotérmico, que é o melhor processo, estamos falando de 1 kW elétrico por quilograma de hidrogênio, certo? Então, deveria ser um fator bem parecido, mas existem algumas diferenças. E os demais são os custos que já falei aqui da energia da eletricidade e do combustível. Bom, essa aqui é uma comparação no mundo. Vou deixar para vocês, acho que já deu tempo aí, vou deixar para vocês verem também, mas a gente está tendo vantagens em relação de custos. E eu queria deixar aqui como considerações finais a transição energética. A gente vê que o hidrogênio é uma alternativa como vetor energético, tem algumas limitações, tem alguns desafios que precisam ser resolvidos, armazenamento, transporte, e a transição energética deve se dar em função dos recursos disponíveis no país. Eu acho que é importante isso. Se você tem recursos disponíveis que favorecem aquele tipo de produção, por exemplo, rota, você tem que usar isso, certo? Não deve ter uma pressão externa para isso. Pesquisas já são desenvolvidas em diferentes áreas para hidrogênio. Temos a Hytron, que já falei, é uma empresa que começou em 2008, 2005. Hoje ela faz reformadores, faz muita coisa, eletrolisadores. A biomassa a gente enxerga, acho que ficou claro, pelo menos,
que a biomassa tem um enorme potencial para ser como essa grande parte aí para a transição energética pelas diferentes alternativas para a produção de hidrogênio, ou pode ser etanol, o que for, né? A reforma do etanol e bioeletricidade, a gente viu também, o etanol lá fora é bem criticado por uso indireto da terra, enfim, outras questões que já houve contestações acadêmicas sobre isso, que não é bem isso, mas existe ainda um passo para melhorar as comunicações do etanol no Brasil e como ele é visto no mundo. E tem projetos aqui da biomassa, hidrólise da palha para aumentar a produção de etanol de segunda geração, certo? Biogás da vinhaça e a torta do filtro que já apresentei. Bom, não sei se deu certo aí o tempo aí. Vocês têm alguma pergunta aí? Alguma questão, pessoal? Algum esclarecimento, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Tá bom. Muito obrigado, então, o Beethoven, pela sua apresentação. Obrigada, Beethoven, pela excelente apresentação. Agora vamos dar continuidade com a palestra da...